O renomado jornalista Alexandre Garcia apresenta uma análise minuciosa do cenário político brasileiro em um vídeo imperdível. Entre os tópicos abordados, destaca-se a persistente perseguição movida por Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro e a repercussão do atentado sofrido pelo ex-presidente, perpetrado por Adélio Bispo. Garcia também traz à tona a alarmante situação provocada pela pandemia de Covid-19 no Brasil, enquanto a mídia esquerdista opta por ignorar os fatos. Além disso, o jornalista comenta sobre as polêmicas declarações de Lula, que, mais uma vez, jogou palavras ao vento sem considerar as consequências. Dessa vez, Lula comparou as ações de Israel contra os palestinos àquelas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e teve a resposta imediata do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que classificou as declarações de Lula como vergonhosas e graves. Netanyahu convocou o embaixador brasileiro em Israel para pedir explicações sobre as polêmicas palavras do presidente brasileiro. Assista ao vídeo até o final para uma compreensão aprofundada da real situação política do Brasil, conforme analisada por Alexandre Garcia. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Brasil e Israel vão romper? Gente, foi um brasileiro que presidiu a sessão da ONU lá na Resolução 181, que dividiu a Palestina entre árabes e judeus. Oswaldo Aranha. E agora, um brasileiro, chefe de Estado do Brasil, disse lá na Etiópia que o que Israel está fazendo com Gaza é parecido com o que Hitler fez no Holocausto, que é um genocídio. Meu Deus, o chefe de governo de Israel, o Benjamin Netanyahu, postou, eu fiz um resuminho aqui do que ele disse, que ele disse que Lula cruzou a linha vermelha com palavras vergonhosas e graves, banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender. E aí disse que ia convocar o embaixador brasileiro para receber uma reprimenda. Aqui no Brasil também, eu soube que o governo brasileiro não gosta do embaixador de Israel, porque o embaixador de Israel é amigo do ex-presidente. Conheceu o ex-presidente quando era presidente, relacionou-se muito bem com ele. Aqui no Brasil, a Federação Árabe Palestina quer rompimento de relações. A Confederação Israelita diz que Lula fez distorção perversa da realidade. Ele criticou também os 10 países que cortaram ajuda. São países europeus, Estados Unidos, cortaram ajuda para a agência da ONU, que dá assistência na faixa de Gaza, porque se descobriu que a agência da ONU estava infiltrada por gente do Hamas. Assim como o Hamas faz túneis embaixo de hospitais, que hospitais não seriam bombardeados, o túnel está garantido. E tem também embaixo do escritório da ONU. É um problema, porque... E Lula ainda disse que o Brasil vai continuar dando ajuda e vai mandar mais. Então está ao mesmo tempo em que ele... Bom, antes de viajar, ele já foi à Embaixada da Palestina aqui no Brasil, plantou uma oliveira, como todo mundo viu, depois ele perguntou para o embaixador quantos anos leva para dar uva. A resposta do embaixador foi 8 anos. A minha resposta seria infinito. Porque nunca vai se encontrar uma oliveira com a uva. A menos que seja uma uva para fazer vinho verde. Bom, interessante que o presidente Lula, lá na Etiópia, sobre a morte na prisão, inclusive com hematomas, desse oposicionista do Putin, o Navalny, ou Navalny, não sei como se pronuncia, né?
Lula defendeu Putin dizendo: por que essa pressa de acusar alguém? Porque está todo mundo acusando Putin. Interessante que, para isso, ele acha que é pressa na acusação. Agora, lá sobre Mossoró, ele disse: parece que houve conivência de alguém do sistema lá dentro. Inclusive, ele foi... Perguntaram isso para o ministro Lewandowski, que está lá, e o ministro Lewandowski disse que, nesse momento, não dá para afirmar isso, que está se investigando. Estão se investigando todas as hipóteses. Enfim, é triste a gente pensar que Brasil e Israel, uma proximidade que vem lá do Oswaldo Aranha, proximidade que vem desde que a gente recebeu aqui no Brasil os judeus, como recebe os árabes, né? Que a gente chamava de turcos, porque estavam sob a tutela do Império Otomano, né? Vem de muitos e muitos anos. Bom, eu falei em ex-presidente, vai ser no próximo domingo, aí está o prefeito de São Paulo agora disse que vai, o governador Tarcísio já disse que vai também, né? Muitos deputados, senadores, etc. Interessante é que vai ter, a partir de segunda-feira, reuniões internacionais em São Paulo, e essas pessoas vão estar lá no domingo. Presidentes do Banco Central do G20, ministros da Economia ou da Fazenda do G20, né? E respectivos funcionários, observadores, jornalistas que vêm de seus países, né? Vai vir, inclusive, meu amigo de Portugal, que fez uma vaquinha para poder vir, porque ele não depende de publicidade nem de verbas governamentais. O Sérgio Tavares deve estar lá também, né? Enfim, aí as pessoas se perguntam qual é a estratégia de Bolsonaro. Não sei, ele vai fazer um discurso lá falando sobre a situação dele, né? Que essa história de tentativa de golpe, a propósito, está aqui, segundo Alexandre de Moraes, ele disse isso numa resposta que ele deu para a OAB, porque a OAB reclamou da proibição de advogados conversarem entre si, advogados dos investigados da Tempus Veritas, né? E, segundo Moraes, né, a Polícia Federal demonstrou provas robustas da tentativa de golpe, que só não foi concretizado por circunstâncias alheias. Ou seja, as Forças Armadas não quiseram ninguém dar golpe com as Forças Armadas, né? Talvez seja isso, né? A mesma coisa, foi o golpe da faca do Adélio. Eu não sei quem estava atrás da mão do Adélio Bispo. Mas foi uma tentativa de golpe, só por circunstâncias alheias não deu certo. Porque Bolsonaro estava em Juiz de Fora, próximo da Santa Casa, onde já havia cirurgiões competentes. E foi salvo. Se ele tivesse lá no norte de Minas, eu não sei se aconteceria a mesma coisa, né? Foi o caso de Dilma, que todo mundo sabe que ela tentou estado de defesa para ver se impediu o impeachment no julgamento. E as Forças Armadas também não concordaram, né? Por falar em Forças Armadas, nessa operação Tempus Veritas, o almirante Almir Garnier, né, que lá em Niterói foi surpreendido de manhã com a Polícia Federal entrando 6h15 da manhã na casa dele. Olha só, o número, já 8 turmas de formados no Colégio Naval, na Escola Naval, né? Turmas de 1967, 69, 71, 73, 77, 79, 82, 86, e cada turma com uma lista assim de 40, 50, 60, 70 assinaturas de capitães de mar e guerra, almirantes principalmente, e outros que saíram e hoje são engenheiros e tal, em geral, né? Uma grande solidariedade aí. Mas, enfim, essa resposta à OAB diz respeito a uma tal proibição de advogados dos investigados de conversarem entre si. Aí o ministro Moraes disse que não está proibido advogado conversar, só está proibido o advogado ser o intermediário, o mediador de recados de um investigado para o outro. Aí eu me pergunto, como fiscaliza isso? Como? O advogado lá da família Mantovani está se queixando que foi grampeado, que
tem no processo, no inquérito, uma conversa entre ele e o cliente dele. Bom, mas enfim, não sei como vai se fiscalizar, só para lembrar, né? O Marcinho VP e o Marcola tinham o mesmo advogado. Podiam, sei lá, né? Outra coisa interessante disso aí, né? Estão punindo um secretário lá do Itamaraty da carreira diplomática. Secretário é como se fosse um tenente na carreira diplomática. E o secretário teve que acompanhar o chefe dele, que estava substituindo o ministro de Relações Exteriores, naquela reunião de 5 de junho de 2022, que está sendo apontada aí como indícios de golpe e tal. E ele ficou sentado como ficam os auxiliares, os pastinha, né? Ou os cordões, os cordinhas, encostado na parede, quieto, mudo. Não sei se estava surdo também, mas estava mudo, não falou. Ele foi punido agora porque ele estava trabalhando no Palácio do Planalto, cortaram. Porque ele estava naquela reunião. Eu não conheço ele, mas eu achei assim, caça às bruxas, uma coisa dessas com esse diplomata de carreira, né? Não tem nada a ver com a reunião. Bom, só para terminar, né, eu falei aí esse advogado lá, Ralph Tortman, de Roberto Mantovani, tá gritando aí, diz que houve muita arbitrariedade no processo, nesse inquérito em que ninguém foi indiciado, afinal, falavam de... Interessante, né, como a mídia brasileira é como assim, la donna è mobile, qual piuma al vento, né? Vai de acordo com o vento. Agora, primeiro, agressões ao ministro Moraes. Agora os títulos são atritos lá em Roma. Agora já virou atrito. Já fizeram até desenho mostrando o soco que um menininho levou, não tinha menininho lá, né? Era um filho adulto, mas enfim. Tá brigando por isso. Então é isso, minha gente. Só queria fazer um registro final aqui. Eu levei um susto. Em 6 semanas deste ano, nas primeiras 6 semanas, 1.127 mortes por Covid. Dá 27 por dia. E a notícia não diz que as pessoas que morreram, diria, se não fossem vacinadas, diria. Mas não diz nada.